E eu quero estar falando com você a respeito desse momento que tão histórico, né? Essa passagem, para quem não conhece, é a passagem da queda, tá? Esse é o momento da queda. É o momento onde as coisas mudam e a partir de agora a vida do homem nunca mais será a mesma. E eu gostaria de estar falando com você a respeito dessas duas naturezas que permeiam a vida do ser humano a partir da queda e do como que Deus ele proporciona um caminho para que nós possamos retornar à nossa origem. Eu queria chamar a sua atenção, antes de mais nada, para algumas coisas que eu consegui identificar nesse texto aqui, dessa passagem, onde nós, como seres humanos, todos nós, desde crianças, nós passamos por situações, nós vivenciamos algumas coisas na nossa vida desde criança, e essas coisas elas vão nos dar marcas, elas vão trazer marcas sobre nós. Muitas das vezes nós vamos carregar coisas durante a vida inteira por causa de alguma situação que a gente passa, né? E isso muitas das vezes vai determinar escolhas, isso vai determinar a maneira como a gente se comporta, isso muitas das vezes vai nos bloquear para que a gente consiga atingir alguma coisa, isso vai nos afetar negativamente de diversas formas na nossa vida. E uma das coisas que eu achei muito interessante a respeito disso é que toda vez que a gente vai fazer uma sessão de terapia com alguém, existem 4 elementos que são levados a afinco aqui, e que, por mais que pareçam algo científico demais ou algo às vezes novo demais, né? Eu acabei identificando isso aqui bem no comecinho da Bíblia, aqui no Gênesis. Esses 4 elementos são a vergonha, o medo, a culpa e a raiva. São os 4 elementos que levam uma pessoa a ser bloqueada de alguma forma em alguma área da sua vida. E eu lendo essa passagem na Bíblia, eu comecei a perceber que imediatamente, quando eles se apossaram do fruto e pecaram contra Deus, isso veio como um resultado do pecado sobre a vida deles. Se você pegar lá no verso 7, por exemplo, você vai ver que os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que eles estavam nus. E com isso eles juntaram folhas e se cobriram. Por quê? Porque eles pela primeira vez sentiram vergonha. Aí depois, se você pega lá no verso 8, eles ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença do Senhor, porque eles se sentiram culpados pelo ato que eles fizeram. Lá no 10, você vai perceber que ele responde para Deus assim: eu ouvi os seus passos no jardim e eu fiquei com medo. Pela primeira vez o homem sentiu medo. E o último é o 12, onde o homem ele atribui o seu erro à própria mulher que Deus deu para ele, como um ato de descontentamento, de raiva com aquilo que ele estava passando. Então, todas essas coisas são resultado do que o pecado proporciona na vida do homem. Então, para que nós consigamos entender de uma forma, eu vou dar uma passagem rápida para a gente não perder muito tempo em cima disso daqui, porque é muito conhecido, mas só para que, caso alguém não conheça, o ser humano ele é o único ser que ele é dotado de 2 naturezas, desde a sua origem. Ele é o único ser que ele é feito materialmente do barro da terra, e por um outro lado, a sua vida ela vem da narina de Deus, ela vem do sopro de Deus. Então tem vida de Deus dentro de nós, né? O mesmo elemento que Deus ele sopra, ele entrou dentro de nós, e isso é o uruá, é a vida de Deus dentro do ser humano. Então nós somos seres que em partes Deus ele fala assim: você se alimentará de todas as frutas que tem no jardim, com exceção dessa que está no meio. E por um outro lado, no contexto espiritual, todos os dias Deus ele descia no jardim para que ele alimentasse o homem com a sua palavra. Tanto é que Jesus lá no deserto, depois ele vai falar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós somos seres que têm 2 naturezas, e nós necessitamos estar nutridos nessas 2 partes. A partir do momento em que o homem ele peca contra Deus, ferindo esse princípio de que eles não poderiam comer daquela fruta que estava no centro do jardim, vem sobre eles a questão da consequência do pecado. E a consequência do pecado traz uma morte espiritual.
Ou seja, acontece uma ruptura, uma divisão. Esse homem que andava face a face e conversava com Deus no jardim, agora ele tem dificuldade de acessar a Deus. Agora ele já não pode mais chegar e falar: Deus, cadê o Senhor? Deixa eu te ver. Ele já não tem mais acesso a Deus. Ele foi bloqueado porque o pecado entrou no meio deles dois. E a partir desse momento, o homem ele é expulso do jardim. Nós conhecemos as consequências, tudo aquilo que Deus impôs como um castigo pelo erro que eles cometeram. Só que Deus ele também faz uma promessa. Ele faz uma promessa de que nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E esse que nasceria da semente da própria mulher, que nós hoje já somos fruto do resultado desse que nasceu da semente da mulher, é o próprio Cristo. E assim como o próprio Cristo fala de si mesmo, ele proporciona um caminho para que esse homem que até então estava dividido, separado de Deus, ele possa retornar à sua essência, ele possa retornar à sua origem, ele possa voltar para o Pai, ele possa voltar para Deus, em outras palavras, tá? Então eu gostaria que você estivesse isso em pauta aí na sua cabeça. Então a partir desse pensamento, colocados aqui os nossos adendos, então é necessário que nós entendamos que existem duas naturezas. Existe uma natureza perfeita, que é aquela que Deus ele preparou para nós. Ele tinha um plano, ele executa toda uma estrutura, ele prepara um ambiente, coloca o homem ali dentro, dá papéis, distribui papéis entre homem e mulher, e está tudo funcionando conforme o plano, conforme o projeto. Só que a partir do momento em que o homem ele sai da presença de Deus, e agora ele não quer mais comer das coisas que Deus dá na sua própria mão, agora o homem ele tem que se virar para conseguir aquilo que ele necessita. E desde então, o homem ele vive com um vazio existencial dentro dele, que ele nunca mais vai conseguir suprir se ele não consegue se encontrar novamente com Deus. Para que a gente possa exemplificar essa questão da natureza pecaminosa e da natureza divina, dessa história que Deus ele tem uma história perfeita para você, uma história que foi feita de acordo com os propósitos que tem na sua vida, e por um outro lado, a nossa história, a história que a gente quer viver por conta própria. Eu gostaria de te fazer lembrar, lá em Gênesis no capítulo 25, a respeito de Jacó. Se existe uma história que a gente pode colocar aqui como um exemplo a respeito da natureza pecaminosa e da natureza divina, na natureza de Cristo, é o exemplo da história de Jacó e Esaú, que está lá no capítulo 25, no verso 21. Você vai ver que Deus ele libera uma promessa sobre aquela mãe. Aquela mãe ela está grávida de gêmeos, e ela fala assim: você tem 2 filhos dentro do seu ventre, só que tem uma coisa: o mais velho vai servir ao mais moço. Essa é uma exemplificação a respeito de 2 naturezas que brigam dentro do mesmo ventre. Que inclusive o Esaú, o significado de Esaú é vermelho, assim como Adão. Adão também significa vermelho, porque ele foi tirado do barro vermelho. Então o Esaú ele exemplifica a natureza pecaminosa, enquanto o Jacó ele simboliza a natureza divina, a natureza de Cristo. E ele fala: o mais velho servirá ao mais novo. E nós conhecemos também essa história, então eu quero passar um pouquinho em cima dela aqui, para que a gente chegue ao ponto necessário. E essa história, o enredo dessa história gira em torno de uma pergunta. Nós sabemos que Jacó e Esaú, 2 irmãos gêmeos, e Esaú vende a sua primogenitura para Jacó em troca do prato de lentilhas e tal. Todo mundo conhece desde criança essa história. E Jacó, era normal naquela época que se nomeasse os seus filhos de acordo com a situação do nascimento. Se o tempo estava ruim, então colocava o nome do filho de acordo com aquela situação, ou de acordo com a dificuldade que foi o nascimento do filho. Tudo isso valia para que se colocasse o nome do filho. E como Jacó ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, então eles colocaram o nome dele de Jacó, que significa enganador.
E o que é interessante é que a palavra de Deus, no decorrer da história, vai mostrando que ele faz jus ao nome que tem. Porque ele realmente se torna um enganador, ele realmente se torna um mentiroso. E eu gostaria de chamar a sua atenção para os momentos mais importantes dessa história. Porque eles trocaram ali a lentilha pela primogenitura e tal, e eles fizeram um negócio entre eles. E chega um momento onde ele tem que chegar diante do pai para que ele possa receber o direito da primogenitura. E o pai faz uma pergunta que vai mudar a história dele. O pai pergunta: quem é você? E para que ele possa receber a primogenitura que era do irmão dele, que eles tinham trocado, ele fala: eu sou Esaú. Eu quero que o Senhor me abençoe com a minha primogenitura. E conhecendo a história, o pai o abençoa. Com isso ele ganha a rixa do irmão dele. E ele tem que fugir da cidade dele, ele tem que deixar a sua família, deixar tudo para trás, para que ele possa lutar pela sua vida longe dali. E ele vai passar por vários momentos na sua vida, ele vai para a casa do seu tio, casa ali, constrói sua família. E num determinado momento de mais maturidade, Jacó ele se encontra na necessidade de matar os seus fantasmas. Ele se encontra na necessidade de enfrentar os seus problemas do passado. Problemas que talvez quando ele era mais moço, mais jovem, ele não via como resolver aquela situação. Mas agora, depois de crescido, de casado, com seus filhos e a sua vida estabilizada, ele fala: eu vou voltar e eu vou resolver todas as minhas pendências. Vou enfrentar o meu irmão, vou pedir desculpa para o meu irmão, vou enfrentar a minha família, vou enfrentar meus medos, vou enfrentar a minha vergonha, todo o peso que eu carrego nas minhas costas, eu vou lá e vou resolver tudo isso. E é interessante que ao tomar essa postura de negar aquele peso que ele carregou durante a vida inteira, mais uma vez ele se vê diante da pergunta que mudou a vida dele. Porque no meio dessa trajetória, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor vem ao seu encontro. E nós conhecemos a história, ele luta com esse anjo até o amanhecer. E quando o sol já estava para raiar, o anjo fala para ele assim: qual que é o seu nome? E depois de tudo que ele já vivenciou na vida dele, e percebendo que a sua vida de mentira, que a sua vida de trapaça, que por mais que esse era o nome que ele tinha, não tinha validado nada para ele, ele podia falar: eu sou Esaú, mas agora não. Ele fala: eu sou o Jacó, eu sou o enganador mesmo. E quando ele reconhece quem ele é, como se ele pudesse dar um mergulho dentro de si mesmo, dizendo que agora eu me conheço, o anjo vira para ele e fala assim: não, você não é um enganador. Você agora é Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. E é interessante essa questão da mudança de identidade que Deus ele nos proporciona quando nós buscamos esse caminho de volta à nossa origem. Quando nós buscamos essa solução para aqueles problemas que sobrevêm, que nos bloqueiam muitas das vezes, que dificultam com que a gente consiga continuar a viver, a prosseguir, a prosperar. Porque tem coisas como se fossem fantasmas que ficam te segurando pela perna e falando que você não vai conseguir. E essa história, ela me lembra de algo que a gente fala muito na questão das terapias. Tem uma frase do George Orwell, que ele fala assim, que quem domina o passado, domina o futuro. E quem domina o presente, domina o passado. Essa história me faz lembrar de um outro personagem muito pouco conhecido e pouco falado da Bíblia, que tinha o nome de Jabes. O nome de Jabes significava dor e aflição. A palavra de Deus diz que no pedacinho, nos 2 versos que falam a respeito da história de Jabes na Bíblia, fala que a mãe de Jabes o teve com muita dor. E por causa disso, colocou o seu nome de aflição, de dor. Só que num determinado período da sua vida, Jabes, ele cansado de carregar esse peso,
que foi imposto sobre ele desde criança, ele faz uma oração que se transformou em livros, que se transformou em várias pregações. E essa oração fala que ele pede para que Deus ele venha e prospere a sua vida, para que Deus venha e se faça presente na sua vida, para que Deus ele mude a sua história e torne toda aquela aflição em prosperidade. E que mais do que isso, que a partir de agora não haja mais dor e aflição. E a palavra de Deus diz que ele ficou conhecido da tribo de Judá. Judá significa louvor e adoração, mas ele chamava aflição e dor. Ele ficou conhecido na tribo de Judá, porque dentre os seus irmãos, ele foi o mais notável, o mais próspero, porque Deus respondeu a sua oração. O que eu quero dizer com isso é que por mais que na sua vida existam fantasmas, existam palavras mal faladas, existam histórias de familiares e coisas que sobrevieram sobre você, coisas que mancharam a sua vida por inteiro, coisas que muitas das vezes ao fechar os seus olhos você se lembra sem querer. Por mais que essas coisas te impedem de chegar aonde você queria, e você sabe que você tem a possibilidade, você sabe que você consegue, mas quando você chega perto você fala, não vai dar de novo. Porque a vida inteira eu ouvi que não ia dar, que eu nunca ia dar em nada, que eu nunca ia conseguir, que eu sou o pior, que eu sou o mais fraco, que eu vou ser pobre a vida inteira, que Deus ele nem se importa comigo, que eu sou o pior dos piores, que para mim não tem jeito, que a minha família foi uma família que veio de mal a pior e só vem piorando, e por que eu seria diferente? E muitas das vezes nós viemos carregando essa carga desnecessária. E Deus, ele nos chama para mostrar que esse encargo do pecado, essas consequências que muitas das vezes nós viemos arrastando, nós não precisamos mais arrastar. Ele vem para nos dizer que foi para a liberdade que ele nos libertou. Não é sobre aquilo que eu vivi, ou aquilo que a minha mãe me falou, ou aquilo que o meu pai deixou de me falar. É a respeito daquilo que ele me falou. Sabe, o que ele me falou tem muito mais a ver com a realidade do que aquilo que eu tenho vivido muitas das vezes desnecessariamente. Em outras palavras, é como se Jabes ele tivesse falado para Deus assim, eu não quero mais ser escravo dessa marca. Eu não quero mais ser escravo desse pecado, eu não quero mais ser escravo dessa dor. Eu quero liberdade. Sabe, eu quero poder acessar aquilo que está na minha frente. Eu quero poder ir mais além, eu quero poder romper com esses obstáculos, com essas resistências que estão dentro de mim. O que eu acho mais lindo na história de Jacó, se a gente pegar lá em Gênesis no capítulo 35, a gente vai ver que as coisas passaram, e agora Jacó ele já está no seu último filho. Gênesis 35 no verso 18, Raquel ela está tendo o seu último filho, e fala assim lá no verso 17, enquanto ela padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. E já ao ponto de sair-lhe a vida, quando ela estava morrendo, ela deu ao filho o nome de Benoni, que quer dizer dor. Mas Jacó, seu pai, deu-lhe o nome de Benjamim, que quer dizer prosperidade. É como se eu pudesse olhar para a vida de Jacó e ao ver ali que era de costume deles, a mãe ela estava morrendo para que o filho pudesse viver. E como aquele era um momento, uma circunstância de morte, ela falou, o nome desse menino vai ser dor. Só que Jacó já tinha vivido isso na pele. E ele falou, não, meu filho não.
Benoni não. Vai ser Benjamim. Vai ser filho do meu braço direito. Prosperidade. Porque esse mal eu já tirei da minha casa. Essa maldição eu já remi lá atrás, quando eu precisei lutar com um anjo para isso. E filho meu não vai passar por aquilo que eu passei já. Essa maldição eu já quebrei. Sabe, quando a gente aprende o caminho, a gente já não precisa mais passar adiante aquilo que a gente não conseguiu resolver. Quando Jacó ele entendeu que a questão não estava no futuro, que estava por vir, não, no futuro eu vou me resolver. Ele percebeu que a solução dos seus problemas, ela não estava no futuro. Não, o que Deus vai fazer, não, eu tenho que resolver o meu passado. Tem coisas que eu joguei para baixo do tapete lá e que eu tenho que voltar e fazer acontecer. Eu tenho que mais uma vez voltar e olhar na cara do meu irmão que eu saí fugido de lá e pedir perdão para ele. Eu tenho que voltar no meio da minha família, que todo mundo me chamava de mentiroso, e pedir perdão para todo mundo e falar que agora eu fui restaurado por Deus e que essa maldição já não vigora mais sobre mim. Sabe o que é interessante se pensar? Que a partir do momento em que Jacó ele toma uma postura, ele sai dessa zona de conforto, de ficar vivendo aquilo que a vida lhe traz, porque desde criança ele já tinha que conviver com aquilo, né? Como que era o apelido dele quando ele era criança? Mentiroso? O que engana todo mundo? Como que chama aquele menino lá? O que engana todo mundo? Ele já tinha que conviver com aquilo desde sempre. Antes dele falar, ele já tinha um nome que falava mal dele. Só que a partir do momento em que ele se impôs, ele deixa de viver essa vida de pecado e ele parte para essa vida com propósito. Eu começo a enxergar como se houvesse dois caminhos. Um caminho do propósito de Deus, que é aquele caminho do qual a gente nunca devia ter saído, e o caminho do pecado, do qual a gente sempre fala, não, deixa comigo que eu resolvo, eu dou conta, eu vou fazer do meu jeito. Sabe, lembra bastante a história do filho pródigo? Um pai que tem tudo, que tem todo o ambiente preparado para que aquele filho se forme, para que aquele filho se estruture, para que ele entenda como é que funciona o empreendimento, o negócio do pai, e quando o pai ele se for, o filho vai estar preparado para administrar, mas o filho fala, não, me dá para cá que eu vou resolver esse negócio. Passa para cá que as coisas que você faz é antiga. Eu vou te mostrar como é que a gente multiplica esse negócio aí do meu jeito. E ele sai e quebra a cara. E depois ele volta. Porque a solução ela está na origem, não está em você continuar indo para frente. A solução está na onde nós saímos e de onde nós nunca deveríamos ter saído. Os braços do Pai é de onde a gente nunca deveria ter saído. E automaticamente, quando Jacó ele acessa esse lugar em Deus, Deus ele fala, agora você está preparado. Você não é mais Jacó. Agora você é Israel. E se existe hoje uma nação que se chama Israel, e se existiu 12 tribos, que foram todos filhos desse homem, que fizeram a história, e que a história deles está sendo contada até hoje nesse livro, foi porque um dia esse cara ele tomou a postura de assumir o propósito que Deus tinha para a vida dele, de anular a história de derrota e de tentar fazer com suas mãos e se subjugar para se colocar debaixo da vontade de Deus. E quando ele assumiu essa postura, Deus falou, agora sim. A sua mãe disse que você era enganador. Seu pai disse que você era Jacó. Seu irmão quer te matar porque te disse que você é bandido. Mas para mim você é príncipe. Para mim você é a pessoa mais importante dessa nação. Porque é sobre você que eu vou levantar o meu povo. Tem noção do que é isso? Você tem noção do que Deus ele pode fazer através da sua vida quando você se coloca debaixo da possibilidade que ele tem? Quando você se nega aos seus erros, aos seus traumas, aos seus bloqueios e fala, Deus, eu reconheço quem eu sou,
Eu reconheço o que eu não consegui, o que eu feri, o que eu deixei de fazer, mas eu me entrego totalmente na sua vontade para ser aquilo que o Senhor me fez para ser. Enquanto nós não reconhecemos quem nós somos nas nossas debilidades, a gente fica dando soco em ponto de faca a vida inteira. Naquele senso de que sempre está faltando alguma coisa, de viver uma vida sem propósito. Sabe aquelas pessoas que elas chegam no domingo e falam assim, nossa, amanhã é segunda-feira de novo? Pessoas que não têm propósito, que vivem como animais, de prazer em prazer, que não conseguiram se achar em Deus. Sabe, a questão não é a respeito do quão bom você é. A questão não é a respeito do tanto de qualidades que você tem. Nossa, eu faço isso melhor do que todo mundo, eu tenho isso a mais do que todo mundo. Não importa o que você faz, não importa o que você tenha. Pare para pensar a respeito de uma multidão no ermo ali com Jesus. Será que no meio daquela multidão só aquele menino tinha aquele punhado de pão e aqueles peixes? Será que no meio de uma multidão daquela só um menino tinha levado um lanche? A questão não é a respeito do que você tem. A questão é a respeito de quem está disponível. Sabe, o que eu tenho e o que eu faço, isso a qualquer momento pode acabar. O que vigora diante de Deus não é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu me torno. Deus, Ele nunca nos chamou para ter nada. Ele nunca nos chamou para ser melhores. Ele nunca nos chamou para desfazer dos outros. O primeiro chamado que Deus ele faz para o povo de Israel é: eu quero que vocês sejam uma nação de reis e sacerdotes. Vai ter terra prometida? Ah, então eu quero. As pessoas elas nunca conseguiram entender a respeito daquilo que Deus ele tem para nós. Porque aquilo que Deus tem é sempre muito maior. Tão mais alto do que o céu é da terra são os pensamentos que Deus ele tem sobre nós. São coisas que não cabem na nossa cabeça, que a gente não consegue chegar. O que nós precisamos entender, diante de toda essa situação que a gente propôs aqui, é que não é a respeito do, não, pera aí que eu vou fazer uma campanha e lá na frente e depois, e quando eu fizer isso e quando eu fizer aquilo, não é a respeito de futuro. Uma das coisas que eu falei demais naquele livro que eu escrevi é a respeito disso. Não é a respeito de futuro, é a respeito de origem, sempre foi. A ideia de Deus sempre foi nos trazer de volta para Ele. Tem uma frase do pastor Juscelio que ele fala assim: a salvação, ela não é um ingresso para o céu, ela é o retorno à origem. O céu não é o lugar para onde a gente vai, é o lugar para onde a gente volta. Aquilo que Deus ele tem para nos dar não é um algo diferente, é aquilo que sempre foi nosso. É aquilo que foi perdido. A natureza caída do homem, isso é o que é o diferencial. É por isso que não casa. É por isso que não encaixa. É por isso que o nosso corpo sofre. É por isso que a nossa mente entra em parafuso, porque não casa. Sabe, o pecado ele não casa para pessoas que foram feitas para a eternidade. A nossa vida de tentar as coisas e as coisas não darem certo não casa para pessoas que foram feitas para colocar a mão e as coisas prosperarem. Não faz sentido. Só que a gente só vai conseguir acessar essas coisas quando a gente retornar para a origem. Nós precisamos entrar mais uma vez por esse caminho. E não existe uma outra opção. Não existe uma outra verdade. A gente ainda estava comentando aqui na quinta-feira, no fim do culto, a respeito das verdades que têm sido distribuídas por aí. Não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade. Talvez você conheça algum lugar aí que as pessoas preguem uma verdade diferente. Não, a verdade está aqui na minha igreja. Não, a verdade é só o meu pastor que prega. A verdade, ela não cabe na sua igreja. A verdade, ela não cabe num livro.
A verdade é uma pessoa. Ela não cabe numa ideologia, não cabe numa teologia. A verdade é uma pessoa. E tudo aquilo que entra no lugar de Deus é ídolo. Não, só minha igreja que salva. Então a sua igreja é um ídolo. Porque tudo aquilo que entra no lugar de Deus é ídolo. Nós precisamos acessar esse caminho que Ele criou para que a gente pudesse voltar para o Pai. Só existe um caminho, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Mas peraí, que você tem que cumprir as minhas regrinhas aqui. Senão você não vai conseguir chegar a Deus. A regra é básica. Eu preciso entrar pelo caminho, e esse caminho é Jesus. É só assim que eu consigo voltar para a origem. É só assim que eu consigo acessar aquilo que é a minha essência, aquilo que é meu, faz parte de mim. Eu consigo me reconectar. Quando você se reconecta com a sua origem, com a sua essência, aí você percebe que as coisas elas começam a fazer sentido de novo. Aí você percebe que as coisas elas começam a convergir tudo para o mesmo lugar. Porque tudo é a respeito dele. A Bíblia inteira foi escrita a respeito dele. Eu falei aqui a respeito de Jacó e Esaú, dando um exemplo, né, do velho homem e do novo homem, que é um exemplo do Cristo. Mas eu poderia continuar falando a respeito de vários outros exemplos da Bíblia que também tem esse mesmo sentido. Desde o Velho Testamento até chegar no Novo Testamento. Porque é tudo sobre ele. E quando nós tiramos essa venda dos nossos olhos e conseguimos entender que tudo isso faz parte do caminho, aí nós começamos a fazer as coisas convergir. O que é convergir, Júnior? É as coisas virem de vários lugares, mas tudo vem e aponta para ele. Nós como igreja, nós fazemos simplesmente isso. Se a pessoa ela chega aqui querendo Deus, a gente fala Deus, a gente aponta para Deus. A gente indica o caminho para Deus. Nunca que a gente vai chegar aqui e vai falar para você, espera aí, para você ter um acesso a Deus, eu tenho que fazer um credencial aqui, senão Ele não te recebe. Nunca que nós vamos se colocar como um empecilho para que você venha acessar aquilo que é seu por natureza. Esse é o nosso papel como igreja. Nós somos simplesmente a placa, porque o caminho já existe faz anos. Nós somos a placa falando, entra por aqui, ó. É aqui que é o caminho. Eu gostaria que você ficasse de pé. Dá pra gente estar louvando a Deus mais um hino aí?